Boa noite. Boa noite, Instagram. Boa noite, dormir. Não, mas eu tava muito cansado. É, Eu queria falar, vou dormir. Aí na hora que eu deitei para dormir, eu apaguei, acordei cedo, muito bem disposto. Meu dia foi excelente. Ai, que maravilha. Que bom, Show de bola. que bom, que bom. Fico feliz que eu pude ajudar, tá bem? Nossa, Que deu show de para que bola. você conseguiu Muito obrigado ficar, a todos. E a fi- você, né? ficar bem. Imagina, nós estamos aqui, somos parceiros de missão, né? Estamos aqui para nos ajudar, né? E hoje nós vamos falar sobre dor de cabeça, né, sobre sintomas, sobre como que ela surge, né? A gente vai estar aí para estar ajudando a nossa audiência também a se autocurar e vocês também. Isso não serve só para dor de cabeça, sabe? Serve para outras dores também do corpo, sabe? Eu foquei assim na dor de cabeça em geral, mas não é só dor de cabeça, tá? Vocês podem fazer isso para outras partes do corpo também, quando vocês sentirem, tá? Então, a gente vai começar. Vamos falar um pouquinho. Eu só vou puxar aqui para que eu fique mais em destaque, tá? Aqui, isso aqui que eu queria. Isso aí, pessoal. Que bom. Sejam bem-vindos, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos. O pessoal do YouTube, boa noite, sejam muito bem-vindos. E o meu povo que está aqui comigo no Zoom, também estamos aqui ao vivo. E hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas passam, muitas pessoas têm esse problema, muitas pessoas já vêm, às vezes, desde a infância, né? E nós vamos descobrir aí junto a origem e a causa. Então, para quem está nos assistindo aí pelo Instagram, alguém que está aqui com nós aqui no Zoom, se quiser, se tiver o problema de dor de cabeça e quiser ressignificar, depois vai dizer para mim, sim, eu quero. Aí nós vamos ressignificar. Se tiver no Instagram, também a gente pode fazer. Só não posso fazer para quem tiver no YouTube, tá? Mas quem estiver aqui comigo e também estiver no Instagram, vamos embora, né? Vamos trabalhar aí as dores em gerais aí de cabeça, né? Então vamos ver aqui o que é a dor de cabeça para que vocês precisem olhar melhor para o paciente de vocês ou para vocês, para quem tem problema com dor de cabeça, né? Então é necessário a gente dar um olhar diferente para o nosso paciente quando ele vem até nós, quando ele vem nos procurar e relata, né, que ele tem dor de cabeça. E nós precisamos olhar a dor de cabeça porque muitas vezes a dor de cabeça ela tem origem emocional, né? Então a gente precisa ver, a gente precisa dar essa atenção. Claro que primeiro a gente pode perguntar para o nosso paciente se ele já pesquisou, se ele já foi ao médico, se ele já viu o que pode estar acontecendo, né? Então é necessário que a gente também faça uma pesquisa, né, sobre o que ele está sentindo. E nós precisamos dar esse olhar diferente. Então, para você que está aqui, que é aluno, né, talvez você vai entender um pouquinho mais, porque você já sabe muita coisa, né? Então, você, às vezes, até já trabalha com a origem emocional, né? E o que eu quero explicar para vocês aqui, que quando vier um paciente para vocês, ou mesmo você tiver com dor de cabeça, você pode pesquisar, né? Então, para o paciente de vocês, uma coisa que vocês podem começar é perguntando quando começou. Quando é que teve origem essa dor? Quando que começou? Há quanto tempo que começou tudo, né? Então, isso é bastante importante vocês saberem, né? Que para que vocês possam ajudar o paciente de vocês, né? Então, pergunta quando tudo começou. Quando que foi que teve esse problema em que ele
começou a sentir essas dores, qual que é a região que está essa dor localizada. Então, procurem investigar primeiro, né? Para ver certinho, para poder auxiliar o paciente de vocês nessas dores que ele relata para você. Então, a primeira coisa, né, quando o paciente chegar para você, é você fazer essa investigação. Então, basicamente, a dor de cabeça, ela tem muito a ver com a origem de impotência e desvalorização, tá? Então, vocês vão ter que pesquisar essa parte, potência, porque que tem a ver com desvalorização. Então, a dor de cabeça, ela envolve muito a parte óssea, né, da cabeça, a estrutura cerebral, né, nossa, né? Ela tem muito a ver com quando as pessoas sentem muita dor, assim, vamos supor, da cabeça na parte frontal, né, que é essa parte, né, a pessoa sente muito essa dor na parte frontal. Essa parte onde a gente pensa assim, nossa, acho que eu pensei demais, né, quando começa a doer a cabeça, a gente começa, nossa, eu acho que eu estou pensando demais, porque não é possível. Tem a ver, sim, com o pensamento, né? Tem a ver com o que você está pensando. O que está levando você a pensar desta forma, né? Então, quando a pessoa sente muito essa dor na fonte, né? Tem a ver porque a pessoa está no momento vivenciando alguma coisa que ela está passando no momento. É aquela dor do momento. Há situações em que a pessoa está passando impotências de sentimento, desvalorização, nas relações intelectuais e intelectual, né? Então, tem a ver quando são questões que está envolvendo, quando ela está tendo desvalorização, pode ser uma desvalorização na família, né, que ela esteja passando, pode ser um familiar próximo, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser uma pessoa bem próxima dela que está desvalorizando ela, está chamando ela, muitas vezes, de burra, ela ou ele, né? Burra, né? Incompetente, não sabe fazer nada, não faz nada direito, né? Então, muitas vezes, a pessoa que começa a desenvolver esse tipo de dor, ela está passando, naquele momento, alguma coisa que está prejudicando ela mentalmente, né? Então, ela começa a somatizar isso na mente dela. Às vezes ela fala, não me importa que ele me chame assim ou que ela me chame assim. Na verdade, ela está desenvolvendo uma dor de cabeça e não sabe por quê. Mas está lá no subconsciente dela, ele registrou, né, essas palavras que para ela está atacando o intelectual dela, né? Então, também pode acontecer essa dor na cabeça, na frontal, tá? Estamos falando dessa dor aqui, na frontal, tá? Então, vamos supor que a pessoa, ela vai passar por uma prova, né? Ou um concurso, alguma coisa que ela tenha que se esforçar muito e que ela tem que tirar notas muito, mas muito boas. E ela faz essas provas, faz os testes, né? E se sente incapaz pelo que ela está fazendo. Então, às vezes, a pessoa, às vezes, é uma prova do Detran, às vezes é uma prova de direção, né? E ela começa a se sentir incapaz, né? Então, incapaz, na mente dela, ela é incapaz de fazer aquilo, de realizar aquilo que ela precisa fazer. Então, vamos supor que vai ter lá um certo dia, ela vai fazer uma prova, né? E a prova, ela é muito, muito importante, ela precisa passar naquela prova. É a última chance que ela tem.
ela precisa conquistar aquela vaga. Ela precisa. Então, o que que acontece com ela? Ou com ele, né? A pessoa começa a entrar em um estresse profundo, começa a ficar estressada, começa a sentir que ela não é capaz, se sente incapaz, incapacidade intelectual, né? Tem muito a ver com a mente, com a memória, né? Então, o que que acontece? Essa dor, ela está numa fase ativa do conflito. Ela está vivenciando, né? Então, dor frontal quer dizer que ela está vivenciando, ela está passando por aquele momento, né? Alguma coisa está acontecendo com ela que está somatizando, né? Na sua memória, e ela começa a ter muitas dessas dores e entra nesse conflito, né? Um conflito ativo, certo? E agora, então, nós vamos falar aqui para vocês sobre outro tipo de dor de cabeça, tá? Vamos falar da dor de cabeça que parece ser como se fosse um capacete que você tem na sua cabeça e que aperta aqui a sua cabeça, né? Aqui dos lados, assim. Dos dois lados, né? Então, você sente dor dos dois lados da cabeça. É como se você estivesse usando um capacete e estivesse te pressionando a sua cabeça aí. Só que essa dor, ela começa aos poucos. Ela vai começando aos pouquinhos, e ela vai aumentando. E chega um nível que ela para. Você só sente aquela dor. Ela para de apertar. Você só começa a sentir a dor. Ela é diferente da outra dor que eu vou falar para vocês, que é a dor pulsátil, né? Existe a dor pulsátil. Então, essa dor que dá do lado é quando você também está vivendo um conflito. Quando você está uma dor pulsátil, é quando você está resolvendo, está tendo uma resolução da dor, está resolvendo o conflito, né? Então, digamos para você que tem uma dor pulsátil, né? Essa dor do capacete, né? Que chamamos a dor pulsátil, tá? Essa dor que eu falei que parece a dor de você estar usando um capacete. Ela é uma dor chamada pulsátil. Ela pulsa, né? Na verdade, ela dá pulsamento, né? Você sente como se tivesse a sua mente pulsando, né? Seu cérebro ali, né? Mas aí o que que acontece? Ela está numa fase de resolução. Significa que você está passando por ela, né? Há um conflito, você está passando por ela, mas você vai resolver, né? Ela tem resolução, né? Vai acontecer essa resolução. E digamos que todos os dias, né, essa dor venha e vai embora, venha, vai embora, mas o que que pode estar acontecendo? Então, quando acontece a desvalorização da pessoa, no sentido, vamos supor assim, você tem um chefe, todo dia você cruza com o seu chefe e o seu chefe reclama de você, né? Muitas vezes ele reclama do seu trabalho, diz que você não faz nada certo, que tudo o que você faz não está de agrado dele, e você começa, né, a se sentir incapaz, desvalorizada pelo seu chefe, né? Mas não é só pelo chefe, né? Às vezes é pelo chefe da família, às vezes é pelo esposo ou pela esposa, pode acontecer, tá? Pode acontecer também de você estar sendo desvalorizado nesse sentido, né? E o que que acontece quando você ouve muitas vezes isso? Muitas vezes você fica ouvindo, né, o seu patrão, o seu chefe, ficar o tempo todo te desvalorizando. Então você começa a ter essa dor que pulsa, né? E um dia ou depois ela fica e depois vai embora. E depois começa de volta, né? Então,
Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque eu acho que eu pulei uma parte aqui. Eu adiantei, na verdade. Eu ia falar de uma, falei da outra primeiro, né? Mas voltando aqui, na dor do frontal, né? Voltando um pouquinho na dor frontal, e mesmo na dor que fica na parte dos lados, como se fosse um capacete, na dor pulsante, né? Então, o que acontece é que há um fluxo de sangue muito intenso na cabeça, né? Ele vem para a cabeça, porque quando você começa a pensar demais, o sangue ele se concentra numa região só, né? Então, ele vem para a região que você está tendo o conflito. E isso, e quando está tendo esse conflito, né, do tecido, é um tecido, né, da mente da gente, ele quer ser restaurado, né? Então, ele precisa ser restaurado. Esse sangue, ele vem todo para a região, né, para defesa, né, do organismo ali. E a gente entende como que a dor pulsante, estamos falando da dor pulsante, tá? Aquela que pulsa, que é a fronte. Voltei aqui para essa parte aqui. Ela está em fase de resolução. Tá. Então, na grande maioria das vezes, a pessoa ela sente dor de cabeça quando essa dor ela está tendo uma solução. Já aconteceu e está passando, né? Vai passar, né? Vai passar. E depois nós vamos falar sobre medicação aí. E outra dor, né, que pode ser, é a dor frontal. Acabei de falar ela. Que é a dor... tá. Essa é outra dor, tá? Outro tipo de dor é a dor do... Aqui, ó, dessa parte de cima da cabeça. Como se tivesse dos dois lados, né, da cabeça, essa região da cabeça. Tá, eu esqueci de falar que da dor frontal, tá, eu vi que eu tinha pulado uma parte aqui, mas tudo bem, estamos voltando, né? Então, a dor frontal, ela pode vir todos os dias e ir embora logo seguido. E tem a ver, que eu esqueci, eu pulei a parte da origem, né? Por que acontece, né? Então, pode ser que ela tenha esse medo do chefe, e quando você vai ressignificar, que é isso que eu pulei um pouquinho aqui, mas já estou voltando aí, tá? Essa parte que você tem que ressignificar para que a pessoa melhore, para que ela volte, é você fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa. Medo do chefe, né? Aí você vai voltar lá na infância dessa pessoa. E você vai perguntar para ela quem era, né, o chefe dela na época em que ela era criança. Quem que é o chefe quando a gente é criança? Quem que é o chefe nosso quando nós somos criança? Coloque aí no chat para nós, coloque aí para a gente saber que vocês estão interagindo. Os né? pais, né? Os pais, exatamente. Os pais, o chefe, a pessoa responsável, né? O irmão mais velho, às vezes os avós, né? Esses são os chefes de quando a gente é criança. E o que acontece lá na infância dessa criança que o chefe fez para ela, né? Que hoje ela tem medo do chefe, né? Então, muitas vezes ela tem um medo muito grande do chefe, né? Cada vez que ela vai para o trabalho, ela sente essa dor frontal. Eu voltei para a dor frontal porque eu esqueci dessa parte de falar do chefe, da ressignificação, né? Como que você faz. Então, isso mesmo. A Mari respondeu lá, os pais, exatamente. Os pais são os chefes de quando a gente é criança, os avós, né? E então, quando criança, às vezes a criança tem muito medo do pai, da mãe, do irmão ou dos avós, e ela traz isso para a vida adulta. E quando ela depara com o chefe, que ela começa a trabalhar fora e tem o chefe, se ela não tiver ressignificada, o que vai acontecer? Ela vai sentir isso, ela vai sentir esse medo vem à tona,
né? Então, é bastante importante a gente saber, porque quando você vai fazer a pesquisa, você descobre realmente de onde veio o medo, qual era a origem do medo, por que ela sente dor de cabeça e quando começou isso, tá? E então, quando ela tem esse medo intelectual, que é o medo do chefe. Então, nós precisamos entender isso, porque se nós ouvir isso do nosso paciente, fazer com que ele também entenda. Então, nós temos que fazer com que o nosso paciente, ele também entenda, né? E perceba que a relação está relacionada ao problema dele. Quando ele entende isso, ele mesmo pode se ressignificar, pode falar para o seu cérebro que ele não precisa mais disso, não precisa mais ter dor, que tá tudo bem. Mentalmente, você pode falar para o seu cérebro, quando você estiver com dor de cabeça, de que ele não precisa disso, não tem necessidade dele ficar com dor. Tudo já passou, tudo vai passar, né? Então, a dor de cabeça não é só a dor de cabeça que você pode se ressignificar. Você pode se auto-ajudar, né? E se ressignificar você. Não precisa você ressignificar só o seu paciente, né? Não precisa. Pode ser para você mesmo, tá? E será que acontece isso só para dor de cabeça, gente? Vocês acham que é só dor de cabeça que a gente precisa ressignificar ou pode ser outra dor? Tudo, outra dor. Toda dor. Na costa. Exatamente. A gente pode ressignificar uma dor na coluna. Quando começar uma dor, você imediatamente busca o que emocionalmente está acontecendo com você, qual é o motivo que está levando você a ter essa dor. E automaticamente você mesmo começa a respirar profundamente e você começa a falar com você mesmo, né? Você começa, tudo já passou, tudo vai se resolver, tá tudo bem, né? Essa dor de cabeça que eu estava falando para vocês, de dor de cabeça frontal, meu esposo sentia muito isso, sabe? Muito, nossa, vivia tomando medicação. Tomava medicação direta. Isso. E aí, eu comecei a analisar ele e comecei a conversar com ele e perguntar para ele alguns assuntos, alguma coisa, o que podia tá acontecendo com ele. Então, eu percebi que quando ele tinha alguma coisa para fazer e ele não conseguia fazer, né, na hora, ou não conseguia resolver, ele se sentia incapaz. Incapacidade intelectual, exatamente. Né? Ele se sentia incapaz de realizar o que ele precisava fazer e ele ficava somatizando aquilo na mente dele. Ele ficava segurando com ele aquilo e achando horrível ele ter que não conseguir resolver, né? Então ele ficava assim bem chateado, muito chateado. E o que aconteceu? Aí quando eu comecei a falar para ele que ele tinha que segurar isso, que ele tinha que ressignificar, pensar o que estava acontecendo, ele começou a se autoanalisar. Olha, faz tempo que eu não vejo ele tomar medicação, né? Ele tem uma terapeuta em casa, então vocês podem ajudar. E isso precisa também pesquisar, né? Se persistir ao médico, pegar um laudo, comprovar que não existe nada mesmo, mas você pode ir se autocurando, né? Até se você não consegue, né? Muitas vezes, às vezes você não vai conseguir sozinho, às vezes nem mesmo através de outro colega. É importante uma pesquisa, né? Você fazendo a pesquisa, você vai conseguir, né? Porque muitas vezes, quando nós temos uma dor em determinado local, é necessário haver essa pesquisa para ver se não tem algo que esteja acontecendo de pior por trás, né? Então, é necessário que a gente, né, não esqueça do médico, né? É importante também, né? Mas dor reumatoide, ela tem outras origens, né? Que precisa ser pesquisada, precisa buscar, para que você possa achar a origem, né?
para achar a origem. Então, voltando aqui, né? Então, vocês entenderam que vocês podem se ressignificar falando com vocês mesmos para que vocês possam melhorar, né? Agora, existe a dor de cabeça, vou falar de uma outra dor de cabeça, que é a dor de cabeça occipital, que é aquela dor que dá aqui, ó, na nuca, né? Dá nessa parte aqui da cabeça, aqui atrás, né? Isso está ligado muito ao medo do futuro, ao medo imaginário, ao medo que você não sabe o que pode acontecer, o que vai vir pela frente, né? Então, existem muitos medos, né? É o medo imaginário, né? Aquele medo que você, se você for fazer uma faculdade, você fica imaginando, e se eu for fazer uma faculdade e eu não dar conta, e eu não passar nessa faculdade, e se eu for montar um trabalho, né, uma empresa, quando, né, daqui uns anos, quando eu me formar, e se eu montar a empresa e não der certo, então, a pessoa já começa a ter pensamentos de que ela vai ser desvalorizada de alguma forma. Ela já começa a se desvalorizar antes dela realizar o que ela tem que realizar, né? E ela não consegue dominar esse medo, porque são os medos desconhecidos, né? Então, medos desconhecidos vai fazer com que ela sinta essa insegurança, né? Ela tem uma insegurança, ela sente o medo por não conseguir fazer as coisas que ela quer fazer, mas ela imagina que vai acontecer isso com ela lá no futuro, né? E essa região aqui, na altura da nuca, é uma região que ela tem ligação com o nervo óptico, né? Que é responsável pela visão. Então, o que acontece quando a pessoa ela perde alguém visualmente? Ela não vê mais alguém visualmente. Então, emocionalmente e mentalmente, ela começa a sentir essa dor na região occipital, porque ela perdeu alguém de vista, ela não tem mais, ela tem saudade de ver alguém, ela começa a ter essa sensação de insegurança, porque alguém foi embora, porque ela não conseguiu mais ver aquela pessoa, né? Ou se às vezes, muitas vezes, né, ela tem uma notícia impactante, né, também, quando ela tem uma notícia assim, de repente ela tá lá namorando alguém já há muito tempo, tá lá na zona de conforto, né, tá na zona de conforto, para ela tá tudo bem, e o que acontece? De repente a pessoa chega para ela e fala assim, não quero mais, acabou tudo, não quero mais, né? Aí ela fica, puxa vida, mas por quê? O que eu fiz? O que aconteceu? Né? O que aconteceu que você não quer mais? Que eu não entendo, eu não consigo entender por que não dá mais certo, né? Ou em outro caso, o chefe chega, né, e demite ela, a pessoa perde o emprego, a pessoa não serve mais para o que ela está fazendo, então ela recebe uma notícia impactante, né? Aquela coisa que pega de surpresa, assim, como se a pessoa levasse assim, uma facada nas costas, né? Uma traição, né? Como se alguém estivesse te apunhalando pelas costas, né? Então isso faz com que a pessoa tenha uma decepção muito grande, né? Ela começa a se sentir traída, porque muitas vezes aí ela começa a perguntar por quê eu? Por que isso está acontecendo comigo? Isso faz a dor aumentar, seria a dor na nuca, né? A dor occipital, né? Mas tem gente que tem dor constante também, porque de tanto somatizar problemas, e depois trabalha com a cabeça baixada, muitas vezes começa a desgastar esse ossinho que nós temos aqui atrás. Parietal. Qual que é essa dor parietal? É aquela dor que dá no topo da cabeça, aqui.
aqui assim, né? E ao mesmo tempo, às vezes, aqui assim, né? Ó, como se tivesse lado esquerdo e lado direito, né? E aqui em cima, assim, como se fosse aquela dor, ela está relacionada, né? Com aspectos morais e imorais. Então, essa dor, ela é chamada de dor do padre, dor, como se fosse aquele chapéuzinho que o padre usa, né? Eu não sei o nome, não sei dizer o nome. Então, essa dor, ela está relacionada a dor morais e imorais. O que vocês entendem com isso? Né? Vocês podem entender assim, que uma pessoa, se ela é uma pessoa muito, muito religiosa, né? Ela tem uma religião muito forte. E em alguma vez essa pessoa foi assediada por uma pessoa religiosa, por um padre, ou às vezes teve alguma coisa que fez com que ela achasse imoral. Ou pode ser também, né, aquela pessoa que segue certinho a religião e que quando ela quer seguir certinho a religião, muitas das pessoas não são casadas, e a religião exige, né, Deus exige, na verdade, né, que a pessoa seja certinha, que faça tudo certinho. E lá na igreja, né, o pessoal não aceita muito essa ideia de que a pessoa esteja só vivendo junto. Pode acontecer isso. E a pessoa, toda vez que vai para a igreja, ela se sente imoral. Puxa vida, mas eu, né, não queria viver essa situação. Eu quero viver certinho, mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Já comecei errado, vou continuar, não tem jeito. E ela começa a se sentir imoralmente, que está fazendo as coisas erradas. Acha que está fazendo, né? E ela começa a se questionar, começa a sentir. Então, essa pessoa às vezes vai para a igreja, volta e logo depois ela começa com dor na cabeça, às vezes no dia seguinte ela tem dor de cabeça. E isso está acontecendo por quê? Porque está em fase de resolução. Ela não consegue resolver, né? Ela está ali em fase de resolução. E muitas vezes a pessoa ela começa a entrar em atrito, né, com ela mesma devido a esse fato estar acontecendo com ela. Muitas pessoas elas passam por abuso moral, né, de aspecto moral, quando alguém começa a xingar ela também. Então não é só a parte religiosa também, tá? A parte religiosa, a pessoa começa a se sentir que ela não é merecedora, que ela às vezes se sente suja, né? Mas às vezes ela nem sabe que ela está pensando isso. Às vezes está lá no subconsciente dela, lá no inconsciente dela, lá ela está tendo isso, né? E também, né, estava falando que essa parte também pode acontecer quando alguém fica fazendo... A pessoa é muito certinha, né? Muito, muito, muito certinha. Procura fazer as coisas tudo certinho. E aí acontece o seguinte, às vezes está numa roda de amigo, e nessa roda de amigo as pessoas falam o que querem e o que não querem, falam coisas que não... Para ela não é moral. Talvez para a pessoa que esteja falando, para ela é tudo moral, né? Para ela não é imoral. Mas a pessoa que está ouvindo se sente imoral por estar ouvindo a outra pessoa falar daquele jeito. Ou então, em outras partes, essa pessoa alguém próximo dela, né, xinga ela, né? Xinga ela de burra, de incompetente, de que ela não sabe fazer as coisas, né? Que ela é capaz, ela faz as coisas tudo contra a vontade da outra pessoa. Então, ela começa a se sentir imoralmente que não serve para nada, né? Então, por isso a gente tem que cuidar muito quando a gente fala com as pessoas, palavras que a gente fala, que palavras que são ditas nunca mais volta, né? Nunca mais volta para dentro da sua boca. Ela vai, né? E às vezes tem pessoas que é muito difícil de perdoar,
né? Então a gente tem que cuidar muito com o que fala, né? Principalmente para os nossos filhos, né? Porque de criança eles vão trazer para a vida adulta, tá? Eu tive casos de pessoas que realmente trouxeram para a vida adulta e a pessoa hoje sofre muito, né? Aí tem que passar pelos terapeutas, né? Tem que estar aqui com nós daí quando acontece isso lá na infância. Então, quando se atinge a moral da outra pessoa, a outra pessoa faz coisas contra a vontade, né, da pessoa, e a pessoa, quando ouve, né, certas frases, certas palavras, ela fica constrangida, né, fica muito constrangida com isso, né. Então, a gente precisa ajudar esse paciente que chega até nós. Como que nós podemos ajudar esse paciente que vem até nós? Então, nós podemos ajudar. Como terapeuta, nós podemos ajudar sim. E como que nós podemos ajudar? Então, para ressignificar, né, nós temos que conhecer a história do nosso paciente, né? Ou se nós querer ressignificar nós mesmos, né, nós temos que ressignificar a nossa história. Né? A nossa história nós precisamos ressignificar. Nós conhecemos nós, né? Nós sabemos pelo que nós passamos. Então, para nos ressignificar é mais fácil. Mas quando nós vamos ressignificar outra pessoa, ou o outro, né, ou a outra pessoa, o que nós temos que fazer? Nós temos que, primeira coisa, é conhecer o contexto da história dessa pessoa, o que ela passou, o que ela vivenciou, o que ela está no momento passando, né? Para a gente poder ajudar essa pessoa. Tem mais uma situação em que a gente pode dar um exemplo para vocês, é quando a pessoa começa a se sentir impotente, né? Então, a pessoa pode começar a se sentir impotente com uma situação assim. Geralmente, acontece isso quando a pessoa fica numa situação em que ela precisava ajudar alguém, precisava socorrer alguém e não conseguiu. Por algum motivo, ela não conseguiu. Ela se sentiu incompetente na hora, ela não conseguiu ajudar uma pessoa que desmaiou, ou uma pessoa que tropeçou e caiu, e ela, por algum motivo, não pôde ajudar, né, essa pessoa. Outra origem que pode originar também a dor de cabeça é a pessoa que viu essa pessoa cair, ou que não pôde ajudar, tempos depois ela começar a sentir dor na nuca, né? E às vezes o que aconteceu? Às vezes ela presenciou um evento em que a pessoa caiu e bateu a cabeça no local, na região, né? Então a gente precisa pesquisar qual é a idade que ela estava e qual a idade que essa pessoa que caiu, bateu a cabeça tinha. Ela vai contar as histórias para você e você vai, se você prestar bem atenção, você vai conseguir chegar, sabe, a essa origem. Né? Mas o que te aconteceu quando você tinha lá? Né? No meu curso, eu ensino você a datar, você marcar as datas certas, para você chegar à origem, igual nós chegamos ontem na origem da ansiedade do Rafael, né? Então, a gente vai ensinar você a datar qual foi a data que aconteceu isso com você, que você viu, né? Que você se sentiu incompetente, que você não conseguiu socorrer a pessoa, né? Ou então pode ser uma pessoa muito próxima, tipo a mãe, o pai, é uma pessoa que você ama demais e sofreu um acidente e você sentiu muitas dores pelaquela pessoa. Você queria ter passado você as dores dele, não deixado ele passar. Como uma mãe, né? Nós como mães e pais, né? Nossa, nós não queremos ver nossos filhos sofrer. Então, o que nós fazemos? Muitas vezes a gente gostaria que aquela dor que o filho está sentindo fosse nossa e não dele. Né? Então, muitas vezes acontece isso. Mas muitas vezes acontece o contrário, um filho que ama demais um pai, uma mãe, ou o marido, ou a esposa, né? E passa por uma situação dessa. Então, o que acontece? Ele vai, tempos depois, vai sentir essa dor, sabe? A dor
E se vocês pesquisar, vai ser uma dor aonde a pessoa bateu, a pessoa sentiu, sabe? Então pesquisem direitinho que vocês vão chegar à origem. A origem da dor, aonde começou a dor. Por amor, então a pessoa vivencia, né, essa dor. Por amor, ela acaba vivenciando. E a dor? E a dor? Vamos mudar a dor aqui. E a dor crônica? Aquela dor que a pessoa sente, tanta dor, que é a direta dor, né? E ela toma medicação direta, né? E aquela dor vem e ela está sendo resolvida. É uma dor, às vezes, que ela está em conflito, né? Que, como eu falei da dor frontal, que ela é uma dor de conflito. Ela está vivenciando, né, aquela dor. É uma dor de conflito, né? Ela está vivenciando naquele momento. E ela não deixa passar aquela dor sozinha. Ela toma medicação, ela toma o remédio, ela não fica sem. Daí, então, o que acontece? Todos os dias ela tem que tomar a medicação. Sendo que muitas vezes, né, aquela dor que a pessoa sente, ela vem para ajudar a pessoa a se recuperar, né? Então, vocês podem ver que se você cuidar, né, você se autoanalisar, a dor vai embora. Mas se você tomar o remédio, ela vai embora também, né? Mas o que vai acontecer daí? Ela vai voltar, né? Logo depois a dor volta, né? Deixa eu só dar uma... Seja bem-vinda, muito bem. Muito bem. Então, o que acontece com a medicação, né? Então, o que acontece quando você toma a medicação, o seu corpo, ele se anestesia, né? Você fica anestesiado. Todos nós temos dor, né? E quando nós tomamos a medicação, o que acontece? A gente tem um alívio imediato, né? Pô, tomei, aliviou, foi uma anestesia, tudo que temos de dor, vai lá, toma um remédio, todas as vezes que tem dor. E o que vai acontecer com isso? Você não cura a dor, você só anestesia a dor, né? Você só anestesia essa dor. E aí, ela vai se tornando crônica, ela se torna uma enxaqueca, né? Mas por quê? Porque você não deixa ela se curar. Você não deixa a dor curar sozinha. Se ela está em fase de resolução, ela quer te dizer alguma coisa. Então, você precisa se autoanalisar, você precisa pensar, buscar por que eu estou com essa dor, o que eu passei, o que aconteceu ontem. Faz um relato de tudo o que aconteceu na sua vida ontem. Né? Faz um relato, relata lá. Então, se você toma muita medicação, se você não deixa a dor de cabeça ir embora sozinha, né? Essa dor, ela fica pendente, ela não se cura, ela precisa fica pendente de resolução, não resolve. E cada vez mais ela vai ficar maior, né? Cada vez mais você vai ter que tomar medicação para passar essa dor. Cada vez mais. Não adianta. Se você não curar essa dor por si próprio, pode acontecer de você ter que viver anestesiado, né? Salvo, que nem eu falei para vocês, que é necessário fazer a pesquisa, tá? Para ver se realmente essa dor de cabeça é emocional, né? E isso mesmo, você pode se autoanalisar, né? E você vê que não passa, buscar ajuda médica, né? Deus deixou os médicos aí para cuidar de nós. Então, nós precisamos do médico, sim, é necessário, né? Então, você tem que passar, muitas vezes, né, para o seu cliente, para o seu paciente, sabedoria. Mostrar para ele que você entende e que você quer ajudá-lo, né? Então, se essa pessoa vem para você, né, e ela está no processo de resolução, né, e você sabe que você vai ressignificar ela, você vai ajudar ela a lembrar dos conflitos que ela está passando, né?
e ela vai, e você vai ressignificar ela. Só que acontece o seguinte também, se você ressignifica ela, ela sabe que ela tem aquele problema, mas ela não esquece o problema, ela continua em conflito com o problema, ou mesmo problema, às vezes, muitas vezes. Ou então, novos conflitos, né? Novos conflitos. Pessoas que vivem conflito, né? Então, ela se cura de um conflito e logo em seguida ela cai em outro conflito. Se cura do conflito e vem outro conflito. Aí, o que acontece? Ela não consegue se autocurar. Ela não consegue porque a vida dela está se repetindo. A fase, ela está numa fase de cura e ela repete a fase de cura, mas automaticamente ela volta para o conflito. E se ela volta para o conflito, ela tem a dor de cabeça novamente, né? Então, o que precisa ensinar para o nosso paciente? Cuidar do nosso paciente. Fazer com que ele cuide dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do que ele está vivenciando, né? Então, se ele se autoanalisar e ele descobrir qual é o problema, qual é o conflito que ele está passando, né? Ele pode se autocurar, ele pode ter uma resolução, ele pode se ajudar ele próprio, né? E nós, como terapeutas, nós estamos aqui para ajudar. E nós podemos ajudar nosso cliente a passar, né? A eliminar essas dores, eliminar essas tensões que ele está passando, essas enxaquecas, né? Existem outros tipos de dores também, né? Que pode ser feita, né? Essa ressignificação, essa resolução, né? Então, tem jeito, tá? Tá, meus amores? Tem jeito. Isso aí, isso. A Alexandra, ela diz que sente muita dor na coluna, né? Dor de coluna. Isso, um pouco dessa dor, certo? Você sabe, Alexandra, que você pode ressignificar essa dor. Você pode ver o porquê que tá com dor, né? Então, muitas vezes é pela postura, né? Então, muitas vezes, conforme eu também fico, eu vejo que é a minha postura, né? Então, eu passo a sentar diferente, sinto mais confortável. Muitas vezes, não é só a coluna que dói, né? A gente tem dor no pulso por digitar, né? Então, quando a gente digita muito, a gente às vezes tem dor. Agora, tem origem aí. Você pensa com você, por que eu tô firmando tanto a minha mão, tanto o meu braço ali? Por quê? Tô nervosa? Tô preocupada? O que tá acontecendo? Né? O que tá acontecendo comigo? Então, automaticamente você vai suavizar a sua mão no mouse. Você não vai ficar ali apertando a mão, ou a coluna ficar aqui muito curvada, né? Então, ó, mantenha a postura, relaxa, toma um banho quente, né? Então, a coluna, ela traz muita coisa para nós, né? Ela traz muita coisa do sistema nervoso, emocional, por isso a gente precisa cuidar, né, do nosso corpo, nos autoanalisar, né? Se nós queremos viver melhor, ter uma qualidade de vida, tem que cuidar de saúde. Tem que saber o que você pensa demais, o que você está somatizando no seu corpo, né? Ai, vamos ver mais umas perguntinhas aqui, mais alguém que comentou alguma coisa. Famílias, né? Muitos casais, às vezes o relacionamento fica muito desgastado, e há aquela falta de impaciência, aquela falta de paciência um com o outro, aí fica impaciente um com o outro. E tem pessoas que vêm muito de lares assim, desestruturados, e um xinga o outro. Já vi casais se xingar moralmente, né? E a pessoa começa a se sentir desvalorizado. A pessoa começa a se sentir que ela não está mais sendo, vamos supor, um pai de família perde o emprego ali, né? Ele perde o emprego e o que acontece?
ele já não está mais conseguindo prover o seu lar, trazer o alimento para dentro de casa, pagar o aluguel. E, às vezes, a pessoa, a esposa no trabalho, ou o contrário também, sabe? Às vezes pode ser o marido, a mulher desempregada, o marido trabalhando. Então, pode haver casos assim. Então, o que acontece? Há essa desvalorização moral. Às vezes, a pessoa, a outra não quer, nem que às vezes ela nem falou exatamente o que a pessoa achou que ouviu, imaginou. Nossa, ela falou isso por causa disso. E começa a se autodesvalorizar, ela começa a ser moralmente desvalorizada. E o que acontece? A pessoa começa a ter as dores novamente. Tá? Então começa a ter as dores por ela não conseguir fazer o que é preciso. Dores de... A Maria Isabel disse que verdade, a separação entre os pais causa muitas dores nos filhos. Exatamente, né? Eu esqueci de falar que criança também tem dor de cabeça, né? Vocês vão atender clientes crianças, pais que trazem as crianças por causa de dor de cabeça. E pode acontecer isso sim, sabe? Tem criança que às vezes se sente moralmente desvalorizada, sente medo, né? Sente medo por algum motivo. Tem criança que às vezes chega com relato de dor de cabeça que vocês podem perguntar para ela quando começou, o que ela estava fazendo, onde ela estava, né? Onde ela estava, o que ela estava fazendo no momento que ela começou a sentir a dor, né? Então, se vocês começar a atender criança, vocês vão ver que criança tem muita dor de cabeça também, certo? Então vocês vão conseguir identificar. Ver se eu consigo voltar aqui. Alguma pergunta mais, pessoal? Obrigada, Instagram. Estamos encerrando essa live nesse momento. Encerramos para vocês também no YouTube. Fique tudo bem. O pessoal do Zoom pode ficar mais um pouquinho, tá? Já vamos encerrar aqui. E quando você estiver aí no YouTube, você dá um like aí no YouTube, que assim o YouTube também vai entender que você gostou desse conteúdo, vai divulgar para mais pessoas, né? E no Instagram também, tá bom? Fiquem bem todos vocês. Tchau, tchau, YouTube. Tchau, tchau, Instagram. E vamos nos falando.